Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a segunda parte da nossa aula sobre diferentes formas de regionalização. Ainda sobre a questão de regionalização, nós vamos falar sobre a questão de primeiro, segundo e terceiro mundo. E essa regionalização ela vai se dar principalmente no cenário da Guerra Fria. Isso porque na Guerra Fria o mundo estava dividido entre dois polos, que era a galera dos Estados Unidos, que defendia o capitalismo, os países que defendiam o modelo econômico capitalista, e defendido principalmente liderado pelos Estados Unidos, e também os socialistas, que eram liderados pela União Soviética. Então o mundo ele era dividido em dois, basicamente. A galera que defendia o capitalismo e a galera que defendia o socialismo. Então, ainda nesse cenário de Guerra Fria, esses países eles disputavam principalmente na questão de difundir seus modelos econômicos, principalmente o tipo de produção, seus modelos de negócios, e daí isso foi gerando também a questão da corrida armamentista e também a corrida espacial, que gerou grandes impactos no mundo, inclusive o primeiro homem chegou aí à Lua, tem todas essas questões históricas. Um demógrafo francês chamado Alfred Sauvy, ele usou um termo chamado terceiro mundo, que era se relacionando aos países capitalistas que não eram desenvolvidos. Aqueles países subdesenvolvidos, ele chamou aquilo de terceiro mundo, principalmente aqueles que não tinham muita influência em decisões políticas a nível mundial. Esse conceito de primeiro, segundo e terceiro mundo passou a ser muito bem difundido ao redor do planeta. Isso porque os países de primeiro mundo seriam considerados aqueles países capitalistas, como Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental e também o Japão. E já os países de segundo mundo seriam os países socialistas, como a União Soviética, a China, a Cuba e também os países do leste europeu. E por fim, os países de terceiro mundo, que são os países capitalistas subdesenvolvidos, ou seja, os países mais pobres. Como eu mencionei antes, essa questão de regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo, ela foi muito difundida, ela foi muito utilizada no mundo. Porém, com o final da Guerra Fria, ocorreu a dissolução da União Soviética. Com isso, muitos países que eram socialistas, eles deixaram de ser socialistas e passaram a aderir ao modelo capitalista. Com isso, muitos países que aderiram ao modelo capitalista passaram a ter índices sociais parecidos com os países socialistas que eram conhecidos como o primeiro mundo. Então, temos um exemplo muito forte disso daí, que é a Hungria, que era um país socialista e passou a ser capitalista, passou a apresentar índices sociais parecidos com os países capitalistas. Então, com isso aí, ocorreu a dissolução do segundo mundo. Daí, essa regionalização caiu em desuso. Com o final da Guerra Fria, a questão da diferença entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, ou seja, os países capitalistas e os países socialistas, essas diferenças ficaram ainda mais evidentes. Com isso, surgiu um novo modelo de regionalização, conhecido como países do Norte e países do Sul. Essa regionalização ela se deu pelo fato de que grande parte dos países de primeiro e segundo mundo, eles ficavam no hemisfério norte. E outras partes dos países de terceiro mundo, a maior parte dos países de terceiro mundo, eles ficavam no hemisfério sul. Daí surgiu essa divisão de países do norte e países do sul. Então os países do norte eram os países mais ricos e os países do sul eram os países mais pobres. Como nós sabemos, o mundo ele é dividido em dois hemisférios, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul, e ele é dividido pela linha do Equador. Só que essa regionalização, ela não utilizava como padrão a linha do Equador, ela não utilizava esse padrão como linha de divisão. Daí, tanto que alguns países, por exemplo, que ficam no hemisfério sul, eram considerados países do norte, como a Nova Zelândia e a Austrália. E também diversos países da Ásia que ficam no hemisfério norte, eles são extremamente subdesenvolvidos. Por isso, essa regionalização também rapidamente caiu em desuso. Ainda depois da Guerra Fria, passou a considerar o mundo, que era bipolar, ele passou a ser multipolar. Isso porque, com essa finalização dessa divisão entre Estados Unidos e União Soviética, alguns países que eram economicamente fortes, como Alemanha, Japão, eles passaram a querer ter mais influência nas decisões políticas a nível mundial, porque eles tinham um bom poder militar, eles tinham uma boa economia, então automaticamente eles queriam ter mais influência. Daí começou a surgir a questão dos blocos multipolares, que eram países que se uniam com um propósito. Também hoje nós conhecemos isso como blocos econômicos. Há também uma outra regionalização, que são a de países pobres e países ricos, se dá principalmente pela questão da divisão de riqueza. Essa também é uma regionalização que ela é muito baseada na questão de riqueza.
tanto que os países considerados como países ricos são aqueles países que possuem uma economia forte, que possuem uma indústria forte, são países que têm uma tecnologia altamente avançada, e os países que não possuem isso são considerados os países pobres. Essa regionalização de países ricos e países pobres, ela também passou a cair em desuso. Isso porque ela também é muito simplista, porque ela se baseia principalmente na questão de riqueza do país, somente na questão econômica, então ela caiu em desuso rapidamente. E atualmente nós temos outras formas de regionalização, na qual nós vamos falar daqui a pouco. A Organização das Nações Unidas passou a classificar os países de acordo com seu nível de desenvolvimento. Então nós vamos ter os países com mais desenvolvimento, países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. Primeiro nós temos os países com maior desenvolvimento. Essas regiões com maior desenvolvimento, elas abrangem grande parte dos países da Europa e também o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. Elas possuem uma economia dinâmica e forte, e isso vai garantir para eles um alto produto interno bruto. Entre os 10 países que possuem o maior PIB do mundo, 7 deles são considerados como o maior desenvolvimento. São eles Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Esses países mais desenvolvidos são caracterizados principalmente por ter boas qualidades de vida, ou seja, eles vão ter uma boa educação, boa moradia, uma qualidade no saneamento básico, também assistência à saúde. Eles vão também sediar as maiores empresas do mundo. Então, esses países desenvolvidos são justamente considerados desenvolvidos por possuir maiores estruturas e índices sociais melhores. Nós temos também os países em desenvolvimento. São países principalmente ali da África, da Ásia, da América Latina, tem também a Micronésia, da Melanésia e também da Polinésia. São principalmente esses países considerados como países em desenvolvimento. E algo em comum que esses países têm é principalmente que a maioria desses países, eles foram colonizados por países europeus. Então os países iam lá e arrancavam suas riquezas, como sua cobertura vegetal, ouro, metais preciosos, pedras preciosas, e depois que eles conseguiram a sua independência também, eles passaram a usar essa mesma estratégia de pegar sua matéria-prima e exportar para outros países. As principais características desses países em desenvolvimento são principalmente, eles possuem grande desigualdade social, há uma má distribuição e concentração de renda, dependência econômica e política e tecnológica também em relação aos países de maior desenvolvimento. Há uma economia primária, então os países são poucos industrializados e principalmente eles são exportadores de matéria-prima. A população empregada em grande parte é no setor primário, ou seja, agricultura, pecuária, extrativismo, também no setor terciário, que é o comércio e serviços, e também a economia é muito baseada pelo mercado informal. Além disso, esses países vão possuir alto índice de analfabetismo, mortalidade infantil e também vão ter uma grande taxa de natalidade. Nesses países há uma baixa expectativa de vida e grande parcela dessas pessoas vivem em moradias precárias. E dentro dessa questão de países em desenvolvimento, existem os países em desenvolvimento emergente. São basicamente porque eles possuem, apesar de ser um país que está apenas em desenvolvimento ainda, são países que possuem um custo de vida, um padrão de vida baixo, mas também está meio que em ascensão. Tem um padrão de vida médio, de baixo para médio. Então é elevado, mais elevado que outros. Entre esses países, eles são caracterizados principalmente porque eles conseguem atrair investimentos internacionais, principalmente porque eles oferecem mão de obra barata, eles oferecem leis ambientais mais brandas, então os países mais desenvolvidos, eles vão investir nesses lugares por possuir mais facilidades. E entre esses países emergentes, a gente pode citar a Turquia, Indonésia, Malásia, Brasil, México, Argentina, África do Sul e a Índia também. Eles são alguns exemplos de países emergentes e que nós também podemos chamar de países industrializados. E por fim, nós temos os países menos desenvolvidos, que são países caracterizados principalmente por possuir uma extrema pobreza, baixa renda, eles vão ter também pouco saneamento básico, baixa escolaridade, também uma grande taxa de mortalidade infantil. Mas também esses padrões aí, eles vão variar também de país para outro. E aqui na América, nós temos o Haiti, que é o único exemplo de país menos desenvolvido. Ele vai ser caracterizado principalmente porque em 2004
ele passou por uma grande instabilidade política, onde precisou ocorrer uma intervenção, uma missão militar da ONU nesse país, e também em 2010 ocorreu uma sucessão de terremotos que agravaram ainda mais a situação desse país. Então, galera, essa foi a nossa segunda aula sobre os diferentes tipos de regionalização. Eu espero que vocês tenham gostado também da aula, que vocês tenham curtido bastante. Mas antes de você sair, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal também e ative também o sininho das notificações. Até a próxima aula!